Olá, amigos do canal Na Esquina Podcast. Estamos aqui mais uma vez, acompanhado do amigo Eduardo Rego e do amigo Dan Braga, para tratar de mais um tema. Desta vez, os últimos acontecimentos da política do Maranhão. Entre eles, o que marcou recentemente toda a movimentação foi a declaração do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, que durante uma entrevista na TV Meu Norte, chegou a dizer que o seu aliado, senador Everton Rocha, é candidato a governador com ou sem o apoio do governador Flávio Dino. Isso mexeu muito, tanto com o próprio governador, que tem evitado dar declarações, mas recentemente fez algumas indiretas, como com os outros aliados. Entre os aliados do governador, todos sabem que existe o vice-governador, que é pré-candidato também a governador. O secretário Simplício Araújo também aparece nessa lista de aliados, e o deputado federal Josimar de Maranhãozinho. Não é apenas o Everton Rocha o único nome. E essa declaração de Lupe ainda hoje repercute, né? Outra situação que chamou a atenção é que o governador Flávio Dino, recentemente, numa solenidade do governo do estado, chegou a citar uma frase que chamou a atenção de muita gente, onde ele chegou a dizer que tem pessoas querendo se eleger governador apenas para pegar a chave do cofre e se dar bem, né? Ele chegou a dizer o seguinte: é abrir o cofre para pegar o dinheiro e aumentar seu patrimônio pessoal. Infelizmente, isso acontece na política. Foi uma frase dita por Flávio Dino que chamou a atenção de algumas pessoas, porque ele não é de dar algumas declarações tão fortes. A outra também, que chamou a atenção recentemente, uma reunião fechada, mas que estava sendo transmitida ao vivo, e algumas pessoas chegaram a gravar esse vídeo e guardar e arquivar, foi do secretário de Articulação Política do governo Flávio Dino, o deputado federal licenciado Rubem Júnior, que chegou a dizer que existe aliados querendo passar a perna no outro, é uma situação interna. Abre aspas, os nossos aliados que estão doidos para passar a rasteira na gente vão ficar tudo quietinho. Essa declaração também do secretário Rubem Júnior chegou a chamar a atenção, porque é sinal de que está acontecendo algo interno, o chamado fogo amigo dentro do grupo do governador. E isso tem sido os últimos acontecimentos que têm movimentado a política do Maranhão. Olá, Ludovic, olá, Dan Braga, e todo aquele que acompanha o nosso canal, o Na Esquina Podcast. Como você diz, Ludovic, a repercussão no nosso estado é a política, principalmente com foco nas eleições de 2022. Nesse final de semana, começou na sexta-feira, bem movimentado na capital de São Luís e pelo estado. Ontem, dois eventos importantes. O primeiro foi o do vice-governador Carlos Brandão, na cidade de São Mateus, onde, ao lado de mais de 50 prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças políticas, ex-prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, participou de um ato político e impressionou toda a classe política maranhense pela quantidade de políticos com um grande respaldo político no estado, naquela cidade. E na oportunidade foi bem prestigiado o vice-governador Carlos Brandão. Outro fato também foi na capital São Luís, a ex-governadora Rosiana Sarney assumindo, de fato, o MDB, antigo PMDB, agora é a presidente estadual do MDB, e o nome dela, Ludovic e Dan Braga, e ouvintes, apareceu bem colocado nas 3 pesquisas que foram divulgadas recentemente, Dataília, Exata e Escutec. Rosiana ocupa a primeira colocação nos 3 institutos de pesquisas que foram divulgadas. E esse tema também será um assunto que a gente vai já falar sobre isso aqui no canal. Olá, pessoal, Na Esquina Podcast. Estamos aqui gravando mais um vídeo para o canal e falando ainda sobre a corrida eleitoral para 2022 no estado do Maranhão. Recentemente vem sendo divulgadas algumas pesquisas onde movimentam também o governador Flávio Dino. A gente sabe que essa briga interna entre Carlos Brandão e o Everton Rocha, isso gera força para aqueles que estão do lado da oposição. Recentemente a gente viu nas pesquisas a ex-governadora Rosiana Sarney na dianteira
das pesquisas eleitorais para a corrida de 2022. E, recentemente, o próprio Flávio Dino posta uma imagem unindo o Carlos Brandão e o Everton Rocha numa foto só. Pelo que dá a entender essa foto, significa que o grupo quer se unir, que eles querem caminhar numa mesma pauta e não dividido. Levando em conta também que o Everton Rocha saiu um pouco à frente de Carlos Brandão nas pesquisas. Pode ser também que seja ainda pela memória recente das eleições de 2018, onde o Everton Rocha foi eleito senador. Sempre a gente vê o Carlos Brandão mais ali na dele, né, num sentido mais pacato, como um vice-governador mais silencioso. Agora que vemos Flávio Dino apontando para ele como possível candidato a governo do estado, a gente vê ele se movimentando. Está andando muito no Maranhão, inaugurando obras, está fazendo muitas parcerias, recebendo prefeitos e aliados. Então, ao meu ver, existe mais uma dificuldade nesse rompimento entre Carlos Brandão e o Everton Rocha, do que algo positivo, tendo em vista que, apesar de o nome Sarney ser um nome de alta rejeição no estado, mas a ex-governadora do estado do Maranhão não está morta. Vamos discutir um pouco ainda sobre as pesquisas neste vídeo de hoje e fazer algumas análises. Bem, amigos, continuando aqui o nosso bate-papo aqui na nossa sala do Na Esquina Podcast, continuamos aqui ainda olhando os números das pesquisas recentes que saíram, que foram dos 3 institutos, Dataília, Exata e o Escutec. O que eles têm em comum? Existe algo em comum sempre na pesquisa, né? Isso é normal, né? As pesquisas, é claro que pode destonar, né? Mas acontece na maioria das vezes de ter algo comum. E o que eu vejo comum aqui, já foi inclusive citado pelos nossos amigos, em primeiro lugar, isolado, a governadora Roseana, em todos os 3 institutos que fizeram a pesquisa para o governo do estado, a governadora Roseana aparece em primeiro lugar, isolado dos aliados do governador Flávio Dino, que são eles, o Everton Rocha, Carlos Brandão, Simplício Araújo, Josimar de Maranhãozinho, né? Ela sempre aparece, inclusive, bem destacada. No caso dos cenários estimulados, dos 3 institutos, a ex-governadora Rosiana Sarney, ela varia entre 22,8% a 29%, né? Ela aparece nesse intervalo, enquanto os aliados principais do governador chegam no máximo a 19%, né? Ela tem esse destaque. Isso, inclusive, é motivo de estudo, porque ela chegou há tempos atrás a abandonar seu grupo, dizer que não queria mais saber de política, e agora, quando colocada em pesquisa, ela ainda aparece na memória do povo, numa posição, inclusive, de destaque. E o segundo bloco, já que Rosiana aparece sozinha no primeiro bloco, o segundo bloco vem o Everton Rocha, Carlos Brandão e Roberto Rocha, variando entre 10% a, no máximo, 19%, né? Quase 10% no máximo aqui de diferença da governadora Rosiana Sarney, né? Esses 3 aparecem no chamado segundo bloco. No terceiro bloco aparece o prefeito de São Pedro dos Crentes, Laércio Bonfim, Josimar de Maranhãozinho, Simplício Araújo. Teve uma pesquisa no Exata Escutec que foi colocado o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, que aparece num percentual variando de 8% a 12%. Então, esse aqui é o chamado terceiro bloco, né? É o chamado terceiro bloco. Outra situação que chama muita atenção nessas pesquisas é a quantidade de pessoas que chegaram a dizer, na pesquisa do Instituto Exata, por exemplo, o não sabe, não responderam, chegam a um percentual de 64,74%. Isso aqui é um percentual altíssimo de pessoas que ainda não estão interessadas no pleito. Então, significa também dizer que ainda tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer, o povo ainda não está muito interessado, porque 64,74% é 65%, um percentual altíssimo, por sinal, de pessoas que ainda não têm interesse pelo pleito do ano que vem. Outro destaque aqui que merece ser chamado a atenção, esse percentual que eu dei de não sabe, não responderam, é do Instituto Exata, na espontânea. Ele foi o único que divulgou, pelo menos por onde eu pesquisei, os outros não divulgaram esse percentual. Eu fiz questão de frisar isso aqui. Outra coisa que chama a atenção é o prefeito da cidade de São Pedro dos Crentes,
né, um bolsonarista, é conhecido pelo nome, Laércio Bonfim, é um médico, né, por nome de Laércio, usa o nome político de Laércio Bonfim. Ele, na pesquisa Dataíla, ele chegou a aparecer com 6,9. Isso aqui significa dizer, para mim, aqui, pelo menos para mim, a meu ver, que ele está dentro do debate. O que ele precisa é saber se portar, né, procurar ainda estudar mais um pouco, saber como é que vai lidar com as situações que vai vir, posicionamento, principalmente posicionamento político. E isso pode um pouco ajudar, um pouco não, na verdade pode ajudar e muito ele crescer no cenário. Significa que ele tem um cenário muito aberto para se projetar politicamente. É um prefeito de uma cidade pequena, todos sabem que São Pedro dos Quentes é uma cidade pequena, e ele está entrando no debate aí com quase 7%. Pois é, Ludwig, você fez uma análise bem interessante aí sobre as pesquisas divulgadas durante o intervalo de uma semana, aí, divulgado 3 pesquisas, e uma análise muito importante e bem feita que você fez aí, né, sobre as pesquisas e como é que está o atual cenário político dos pré-candidatos ao governo do estado do Maranhão. Mas voltando aqui ao tema que eu falei há pouco, Ludwig, sobre os eventos, o de São Mateus teve uma coisa que me chamou a atenção, por aqueles que acompanharam, estiveram no local, que foi o articulador, um dos organizadores, que foi prefeito de Matões, ex-deputado estadual, Rubens Pereira. Hoje, ele é um dos maiores articuladores, organizadores da pré-campanha ao governo do Maranhão, do vice-governador Carlos Brandão. E ontem deu para tornar isso público, que ele até era uma das pessoas que ficaram na fala, segundo relatos dos que tiveram presente, ele que chamava os políticos, ele que apresentava os políticos, e o Rubens Pereira, que tem a esposa, a ex-prefeita Sueli Pereira, que, por coincidência, ela é a segunda suplente do senador Everton Rocha, e ontem foi uma pessoa bem presente no evento do vice-governador Carlos Brandão, na cidade de São Mateus, e aqueles que acompanharam viram que a forma como sempre o Rubens Pereira, de articulador, de organizador, um experiente político do Maranhão, sempre ao lado do governador Flávio Dino, do grupo do governador Flávio Dino, e ontem mostrou mais uma vez que está na linha de frente da pré-candidatura do governo, que pelo que demonstrou para todos ontem, que é o vice-governador Carlos Brandão, e Rubens Pereira estava à frente, né? Chamou a atenção, as rodas de conversa. Então eu acho que foi um anúncio de vez que o nome do vice-governador Carlos Brandão será o nome que a família Pereira, principalmente, que tem uma grande votação sempre na cidade de Matões, já foi prefeito, ele, a esposa e o filho, é deputado federal e atualmente secretário Rubens Pereira Júnior, serão um dos grandes articuladores da pré-campanha e possivelmente campanha ao governo do estado do vice-governador Carlos Brandão. Pois é, pessoal, ótima análise de vocês a respeito das pesquisas e dos potenciais candidatos ao governo do estado. O que a gente lê nessas pesquisas é que a ex-governadora Rosiana Sarney não está apagada, não está morta. Ela ainda tem muito potencial. Apesar de que na própria pesquisa diz que o maior índice de rejeição é o dela, mas a gente não pode descartar o potencial dela. E, ao meu ver, essa briga interna entre o Everton Rocha e Carlos Brandão, isso só favorece ela. Claro, como o próprio Ludwig disse, ainda temos aquele candidato Laércio Bonfim, lá de São Pedro dos Crentes, ele que tem movimentado as redes sociais, mas ainda precisa se consolidar muito no estado do Maranhão. Então, assim, no meu ponto de vista, ainda o debate está muito centralizado entre o Everton Rocha e Carlos Brandão e a ex-governadora Rosiana Sarney, mas acredito que o próprio governador Flávio Dino há de fazer alguma coisa para que possa definir de maneira definitiva, né, o próximo pré-candidato a governo do estado do Maranhão. Porque se ficar nessa briga interna de Everton Rocha e Carlos Brandão, isso até gera um pouco de desconforto nos próprios aliados, né? E vale lembrar que aqui na cidade de Timon a gente tem também uma disputa interna entre os aliados de Everton Rocha e de Carlos Brandão,
a gestão atual grita aos quatro cantos que há de apoiar o candidato Everton Rocha. Já a oposição, liderada pelo comandante Schneider, eles apoiam a pré-candidatura do Carlos Brandão. Então, assim, essa decisão de Flávio Dino e dos próprios pré-candidatos Carlos Brandão e Everton Rocha vai ser um pontapé de união, a gente pode até dizer assim, de união do governo em torno de um projeto só, o Everton Rocha e o Carlos Brandão. Mas vamos esperar os próximos capítulos e ver quais as decisões serão tomadas. Olá, amigos que estão aqui passando nesse vídeo, nesse momento. Nos ajude a chegar mais longe. Inscreva-se no canal e comente nossos vídeos. Pois é, esse foi nosso vídeo de hoje sobre o cenário político estadual e queria agradecer a todos que acompanharam, mas queria pedir também que vocês curtam e ativem o sininho para ter mais informações, principalmente com responsabilidade do nosso canal, Na Esquina Podcast. E é isso, amigos, também pedimos que você compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, faça o nosso conteúdo chegar mais longe e a mais pessoas. Agradecemos a audiência e logo mais postaremos mais temas e vídeos aqui no canal. Obrigado.